adicionado, está adicionando, está entrando o pastor Roberto Medeiros para a gente. Aí, meu amigo. Ô, Glória! Hoje deu certo. Medeiros, dessa vez deu certo, né? Meu Deus! Medeiros, a palavra é sua. Fique à vontade. Deus abençoe o querido irmão. A Marizé vai sair, vai ficar aqui do lado aqui para a gente conversar melhor. Você tem até 5 para o meio-dia, tá bom? Para a gente fazer a conclusão. Medeiros, tá alegria. Medeiros é um menino muito usado de Deus aí. Pode ficar à vontade, Medeiros. Pode falar. Fica aí, filho. Tá me ouvindo bem, pastor? Muito bem. Muito bem. Seja bem-vindo então, tá entre bom. nós, pastor Roberto. Meus irmãos, amém. Muito obrigado pelo convite. Graças a Deus por nós conseguimos hoje. Hoje eu estou aqui no quarto porque no outro quarto, na sala, tá os filhos estudando também, né? Por vídeo, por causa da escola. Mas eu fiquei aqui no quarto mais reservado, tá? Meus irmãos, eu queria pedir para os irmãos abrir a Bíblia aí na sua casa, para que os irmãos pudessem estar acompanhando o texto. 1 Samuel, capítulo de número 30, do versículo. 1 Samuel, capítulo 30, do versículo de 1 a 4. Pastor Misael, se o senhor puder desligar o fundo musical, vai ficar melhor. Ah, tá. Isso. Melhor. Opa. Amém. 1 de Samuel, capítulo 30, do versículo 1 a 4. Depois eu vou ler o versículo 6 e o 8, tá? Versículo 30, capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os homens que vieram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçou a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Verso 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Essa passagem aqui é uma passagem bem interessante, que eu gosto bastante dela. Teria outros textos para poder estar ministrando essa palavra. Só que, olhando esse texto aqui, você vai perceber que Davi está numa cidade um pouco diferente da sua, não está em Jerusalém. Davi está morando numa cidade que nós vamos perceber que é a cidade que o rei Aquis deu a ele. O rei Aquis era o rei da Filistia nesse momento. E Davi está morando agora numa cidade chamada Ziclague, que pertencia à autoridade desse rei. Quando você vai perceber aqui, Davi é chamado por esse rei para poder lutar contra o próprio Israel. E aí Davi, com certeza, deve ter ficado muito triste, muito chateado, até porque teria que lutar contra o seu próprio povo. Quando você vai perceber nesse texto, chegando lá, a Bíblia diz no capítulo 29 de 1 de Samuel, Davi, quando se depara com os príncipes filisteus, os príncipes, quando vê Davi, lembra que Davi era um guerreiro, era um campeão de Israel. Ficaram com medo, achando que Davi poderia lutar contra os próprios filisteus e, lutando nessa peleja, iriam perder. O rei agradece a Davi e pede para que ele volte para sua casa, porque Davi mostrou que era um homem que tinha palavra, não é verdade? Porque o servo de Deus se ensina ou não. E a Bíblia diz que quando Davi leva 3 dias para retornar, eu acredito que se levou 3 dias para retornar, deve ter levado 3 dias também para ir. Então Davi deve ter ficado aproximadamente de 6 a 7 dias fora de casa. Porque para voltar para casa é muito mais rápido. Para ir para a peleja, Davi deve ter ido mais devagar, porque não queria lutar contra o seu próprio povo. A Bíblia diz que quando Davi vai se aproximando perto de Ziclague, ele observa e vê que a cidade está tomada pelo fogo. E quando ele vai ver, os amalequitas deu contra o sul e contra Ziclague. Então, em tempo em que Davi estava fora de casa, com 600 homens, os inimigos vieram, levaram as suas mulheres, levaram suas filhas,
levaram o seu gado e, para terminar, tacaram fogo em tudo que tinha. Imagina essa situação. Quem sabe você está passando esse período de pandemia, você está talvez desempregado, você talvez está passando por necessidades, talvez você está passando por apertos, mas eu acredito você que talvez você não está numa situação tão pior quanto a de Davi. Davi, em um dia, descobre que a única coisa que ele tem era o cavalo que ele está montado e a roupa do seu corpo. A cidade está toda queimada, a sua mulher não está mais com ele, seus filhos não estão mais com ele. Então, por isso, nessa manhã, nós estamos aqui para falar que você e a sua família não vai terminar desse jeito. Sabe por quê? Porque existe um Deus que controla a sua história, controla a sua vida, controla a sua casa, e ainda que pareça que a situação esteja difícil ou ruim, Deus tem o poder de te dar a vitória. Deus tem o poder de controlar a sua história, e nessa manhã eu venho aqui para te dizer, juntamente com esse casal maravilhoso, que há poder no nome de Jesus, essa pandemia vai passar, esse período vai acabar, e nós iremos estar reunidos cantando o hino da vitória. Eu não sei se você pode se manifestar, né, dizendo, mas diga graças a Deus por isso, porque graças a Deus. Eu creio. E aí você vai perceber que no versículo 2 do capítulo de número 30 que nós lemos, o autor do texto ele vai dizer que levaram cativo mulheres, crianças, o seu gado, mas ele faz questão de destacar que ninguém havia morrido. Então, meu querido, quem sabe você hoje está passando por dificuldades, apertos, mas glorifique a Deus, você ainda está vivo, ainda você tem esperança, você ainda pode estar de pé, então é motivo de sobra para você dizer graças a Deus. Então eu quero nesse momento dizer que se você ainda não morreu, nem tudo está perdido. Davi sabia disso. Davi observou, peraí, levaram cativos, mas ainda está vivo, então vamos lutar, vamos persistir, vamos perseverar, porque o Senhor nos dará vitória. A Bíblia diz, irmãos, que tem muitas pessoas que vai dizer, pastor, mas a minha situação tá muito difícil, a minha casa está quase toda arruinada, mas querido, eu quero te dizer uma coisa, não permita que o ambiente em que você está inserido determine o seu futuro. Tem muita gente dizendo, eu moro na comunidade, o meu pai e minha mãe não se falam mais, ou então a minha casa está uma briga danada. Querido, não permita que o espaço em que você está determine o seu futuro. Primeiro, Adão estava no paraíso e pecou contra o Senhor, mas a Bíblia diz que Jesus está no deserto, está vencendo, está triunfando, por isso, o espaço onde você está é motivo para que Deus possa te usar aonde você estiver inserido. Então não importa como está a sua casa, não importa como está o seu ambiente de trabalho, a escola, a faculdade, Deus vai te usar aonde você estiver para te dar a vitória. E eu creio nisso no nome de Jesus. E aí, pastor, mas espera aí, pastor, mas se morreu? Tem muita gente que, infelizmente, pastor Misael, eu estou preocupado. Nessa pandemia, estão mortos espiritualmente, não querem, nem assistem mais as lives, não vão nem sequer à igreja, nem vão sequer orar, não estão lendo a palavra. Então, querido, mas se muitas pessoas morrerem nesse período espiritualmente, existe um Deus que ressuscita os mortos. Então, a sua morte espiritual, a sua fraqueza espiritual não vai terminar assim, porque existe na Bíblia uma passagem lá em Lucas, capítulo 7, de uma mulher que perdeu o marido, perdeu o seu filho, só que ela se encontrou com a vida, ela se encontrou com Jesus, e a Bíblia diz que Jesus tocou naquele esquife que estava levando o seu filho, disse para aquela mulher de forma específica, de tantos que estavam ali, mulher, não chores mais. Então, ainda que você esteja morto espiritualmente, ainda que você não veja solução nenhuma, existe um Deus que vai restaurar a sua vai restaurar a sua família, e eu creio nisso no nome de Jesus. Por isso, se ninguém morreu, lute, porque há poder no nome de Jesus. O segundo ponto que eu queria observar, pastor Misael, era esse ponto que está aqui no versículo 6. A Bíblia diz que enquanto os homens que estavam com Davi, os amigos de Davi, começaram a chorar tanto que alçaram a sua voz a ponto de não ter mais força. E qual é o problema? Que eles quiseram apedrejar o seu líder. Quiseram apedrejar aquele homem que tinha um histórico de campeão, de vencedor, quiseram matar o seu próprio líder. Então, querido, nesse momento eu quero trazer outra palavra para você. Não se deixe influenciar de forma negativa. Que enquanto todo mundo, pastor Misael, queria apedrejar Davi, Davi vai consultar ao Senhor.
Davi vai orar a Deus. Enquanto as pessoas estão desesperadas nessa pandemia, dizendo agora já foi, já era, não tem mais jeito, eu perdi tudo. Querido, enquanto todo mundo está deixando se influenciar pelas coisas negativas que existem por aí, você não pode deixar isso acontecer com você. Você não é um influenciado, você é um influenciador. Você vai dizer para todo mundo que está na sua casa: nós não vamos terminar assim, nós não vamos parar assim, o nosso Deus está no controle da nossa história. Então, não seja um influenciado. Seja um influenciador. Enquanto Davi está buscando a Deus, 600 homens estão só chorando, querendo matar o rei, e Davi está clamando a Deus, dizendo: Senhor, toma o controle, Senhor, toma a frente dessa situação. E eu creio, meus irmãos, que você não vai parar assim, você não vai terminar assim, porque você vai influenciar o mundo espiritual, orando a Deus, clamando ao Senhor, buscando a Deus com o seu pastor, com a sua pastora, na sua casa, com seu pai, com sua mãe. Você que é pai, você que é mãe, por favor, não permita que as situações externas travem a sua vida de intimidade com Deus. Você tem que mostrar para o seu filho, para a sua filha, que você é um servo de Deus, custe o que custar, nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. As dificuldades fazem parte da caminhada espiritual. E você não pode parar, em nome de Jesus. E aí você vai perceber isso. Eu gosto muito de um personagem, pastor Mesael, que está lá no livro de Lucas, capítulo 18. É o cego de Jericó. É um homem que vai nos ensinar. Todo mundo conhece ele, todo mundo já pregou até sobre ele. Acredito que o senhor já pregou, deu estudo, pastora Maria José. Mas é um homem que vai nos mostrar sobre influências positivas e negativas. É um homem que a Bíblia diz que muita gente mandava ele calar a boca quando ele clamava, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. E o povo dizia: para de incomodar, para de clamar, está atrapalhando. Só que a Bíblia diz que quanto mais mandavam ele parar de clamar, mais alto ainda ele clamava. Mais forte ele clamava. Então, enquanto estão falando para você, não tem jeito mais, a Organização Mundial de Saúde está falando que não vai terminar assim, querido, clame ao Senhor, confie no teu Deus. Se você pudesse entender que Deus é tão poderoso, irmão, se ele quiser, se for da vontade dele, ele acaba com isso tudo agora, porque ele é um Deus todo-poderoso, ele é o nosso Senhor. Agora, eu acredito também muito que Deus tem muito a nos ensinar, pastor Misael, nessa situação. Quantas pessoas estão começando a perceber que quando chegam... a fome, pastor, não mata todo mundo. A fome só mata quem não tem dinheiro, a fome só mata quem está no quadro da miséria, mas as enfermidades pegam em todos, tanto em rico quanto em pobre. As enfermidades pegam em todos, tanto naqueles que têm dinheiro, quanto naqueles que não têm dinheiro. Então, por isso, nós temos que entender que Deus veio para nos mostrar, com essa situação, que precisamos nos unir, que nós precisamos ampliar a nossa forma de evangelismo. O senhor está percebendo com essas lives aí, por exemplo, nós lá, que pessoas que nós nem tínhamos contato, pessoas de Minas, pessoas de outros países, estão sendo atingidas, pessoas que estavam querendo se suicidar, pessoas que estavam querendo se separar, famílias que estavam querendo ser destruídas. Através das lives nós estamos tendo contato, e essas pessoas estão percebendo que existe um Deus que usa pessoas que estão em outros lugares para dizer que ainda tem jeito, ainda há solução. Por isso, não seja influenciado. Se influencie de forma positiva, porque tenha boas influências. Tem ou não tem, né, pastor? O pai e a mãe são boas influências, não é verdade? O pastor, o líder espiritual é uma boa influência. Jesus é a nossa maior influência. Então, enquanto tudo parecer perdido, clame ao Senhor, não deixe se influenciar de forma negativa, seja influenciado de forma positiva, no nome de Jesus. E aí você vai continuar andando, você vai perceber com aquela mulher adúltera, né? Jesus é o maior incentivador. A Bíblia diz que quando Jesus foi pego, quando estava pregando, trouxeram uma mulher que foi pega no adultério. Jesus está pregando a palavra, chegam os homens assim: olha, essa mulher foi pega no ato de adultério, a lei manda matar, apedrejar, e o senhor, o que o senhor vai fazer? Na verdade, quantos não seriam influenciados? Já que aqui a lei manda, então vamos matar, né? Já que a lei fala, quem sou eu para discordar da lei dos homens, na verdade, da lei que Moisés falou? Cristo, de uma forma muito sábia, ele disse: tudo bem, a lei manda isso, mas quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, irmãos, que você seja influenciado de forma positiva. Jesus, no meio de todos os homens, falou: tudo bem, a lei ela diz isso, mas o que você vai dizer?
clame ao Senhor, adore ao Senhor e Deus vai te dar a vitória. O terceiro ponto, né? Estou acelerando aqui. O terceiro ponto, a Bíblia diz que a família dele está presa, a família de Davi e dos seus 600 homens. Um link aqui agora, pastor, é essa situação de pessoas que estão presas espiritualmente. Pai, mãe, filho, filha, líder espiritual, não importa, parente. Se a sua família está presa espiritualmente, estão cegos espiritualmente, quem é que vai ter que lutar para libertar os cativos? É você. Então não desista, não pare. Davi vai ser um homem de Deus usado para libertar a sua família. Então eu sei que é muito importante termos pessoas que oram por nós, mas mais importante é você entender que é você que tem que lutar, é você que vai ter que perseverar, é você que vai ter que orar, é você que vai ter que buscar pela sua família, é você que vai ter que perseverar pelo seu lar. Então, se a sua família está presa espiritualmente, está fora do caminho do Senhor, é você que vai ter que lutar. O pastor Misael vai ser importante, lógico que vai, porque vai te direcionar, vai te orientar, mas não se esqueça, a responsabilidade é sua, é só eu que tenho que lutar pela minha casa. A casa que Deus me deu, é eu que tenho que lutar por ela, meu querido. Então, lute pela sua família, lute pela sua casa. Você vai ver exemplos maravilhosos na Bíblia. Por exemplo, tem um homem chamado Eleazar, que enquanto todo mundo fugiu, ele ficou para lutar pelo seu campo, porque o campo era dele, foi o pai dele que deu para ele, enquanto todo mundo recuar, dizendo, sua família já não tem mais jeito, seu esposo já era, sua esposa não quer nada com Deus, seu filho, sua filha, querido, não seja influenciado de forma negativa, é você que vai ter que lutar, é você que vai ter que acreditar no projeto que Deus tem para sua casa, para sua família, por isso, no nome de Jesus, nessa manhã, não pare de lutar por aquilo que Deus te deu, por aquilo que Deus colocou na sua mão, homem de Deus, mulher de Deus, lute. Existe um outro homem chamado Samá também. Samá, enquanto todos recuaram, abandonaram, Samá botou a mão na espada e foi lutar para defender a sua casa, a sua família. Então, por favor, lute por aquilo que Deus te deu, porque se Deus te deu, Deus vai lhe garantir a vitória. Deus estará contigo nessa peleja e você vai perceber que você vai lutar, mas existe um que é mais poderoso, mais grandioso, mais numeroso, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Uma quarta coisa, pastor, que eu estou correndo aqui, é que você vai perceber que Davi vai orar. Opa! Davi vai orar ao Senhor. Davi vai orar ao Senhor. Né, pastorzão? Davi vai consultar o Senhor. Olha o poder da influência positiva. Davi vai orar ao Senhor. Davi vai consultar a Deus e vai esperar o tempo da voz de Deus. Amado, não é porque você sabe o caminho que Deus mandou você ir. Então espere o tempo de Deus, espere o momento de Deus, porque nem sempre porque você está certo você pode falar. Às vezes uma fala no tempo errado, no momento errado, vai desconstruir tudo que você tem construído. Então, espere no tempo de Deus, aguarde, porque a Bíblia diz que no tempo de Deus, na vontade dele, as coisas são boas, perfeitas e são agradáveis. Então, Davi vai receber tudo que Deus falou que ia dar para ele. Quando ele consulta e Deus falou assim, vai, olha o que Deus vai dizer, olha o versículo 8, como é poderoso. Olha o que diz, então consultou Davi o Senhor, dizendo, perseguirei eu a essa tropa, alcançá-la-ei. Olha a resposta de Deus, não do sacerdote. Ele vai dizer, ó, e o Senhor lhe disse, persegue, porque de certo... Deus não falou talvez, de certo a alcançarás e tudo libertarás. Oh, glória! Glória a Deus! Deus vai te usar. Deus vai te usar para libertar sua casa. Deus vai te usar para libertar sua família, sua parentela, porque Deus não disse que ele ia libertar só a casa dele. Os outros companheiros dele, que estavam desesperados, Deus falou, vai. Porque você vai libertar tudo. Então, tudo é o quê? Sua família, a família dos seus companheiros, o seu gado. A Bíblia diz, pastorzão, que Davi libertou todo o povo e a Bíblia diz que Deus ainda deu despojos a Davi. Então, no momento em que Davi estava com a cidade pegando fogo lá, tudo destruído, Deus fez o quê? Deus restituiu o que Davi havia perdido. Então, tudo que eles levaram e tudo que eles haviam atacado, porque eles não só atacaram Ziclac, se você ver o texto, no verso 1, eles atacaram toda a parte do sul e também Ziclac. Então, imagine o quanto eles tinham de finança, o quanto eles tinham de despojos, o quanto eles tinham de ouro, de prata, de roupa, de armas. Então, Deus permitiu que Davi
fosse testado naquele momento tão difícil, mostrou que era um grande líder, como o senhor tem feito, o senhor não tem desanimado, o senhor tem visto outros métodos para poder evangelizar, através de live, através de conexões. Então nós temos que entender, a igreja, a porta pode estar fechada, mas a igreja não está parada. A igreja está imbatível. Enquanto o diabo achou que iria fechar a igreja, ele está muito enganado. Cada casa hoje virou um altar de Deus. Cada casa hoje virou uma igreja. Então a sua casa é a igreja, a minha casa é a igreja. Então adore a Deus. Assista as lives, porque enquanto você está assistindo, Deus está unindo o povo de Deus. Então não pare de buscar, porque Deus irá te recompensar, Deus irá te dar vitória. E aí você vai perceber uma coisa que eu vou observar que eu achei muito bom. Você vai ver lá no 2 de Reis, capítulo 8, você vai perceber que existe uma mulher chamada Sunamita, se lembra? Que o sacerdote, o profeta, né, vai ser usado por ela, Eliseu vai ressuscitar o seu filho, só que a Bíblia diz que Eliseu, um homem de Deus, olha só, pastor, o homem que foi usado por Deus, que diria que ela iria dar à luz a um filho, ele vai ser usado de novo dizendo, sai da sua cidade, sai de Suzã, porque vocês vão passar uma fome muito grande. E a Bíblia diz que ele vai dizer, peregrina pelas outras terras. Aquela mulher perdeu, pastor, que era uma mulher muito rica, perdeu tudo que tinha, não tinha mais nada. E aí, depois de 7 anos, aquela mulher está retornando. Aí o rei que tá no trono naquele momento, Geazi vai começar a contar quando o profeta de Deus foi usado por Deus para dizer que uma mulher que não ele está contando a história, né, pastor? Está relatando os grandes feitos que o profeta fez. E aí, quando ele está contando a história para o rei, quem está vindo, pastor? A mulher. Aí ele vai dizer assim, meu rei, essa é a mulher que eu havia falado. Ô, glória! O que o rei faz? O rei convida a mulher, o rei vê a criança e vai dizer assim, me conta como é que foi a história. É as pessoas contarem as nossas histórias. Outra coisa é quando Deus nos usar para nós dissermos, a minha casa estava assim, minha família estava assada, minha família estava destruída e Deus usou um homem de Deus, Deus usou a sua palavra, Deus usou a pastora Maria José, Deus usou o pastor Israel, e a nossa casa foi restaurada. Então, comece a se preparar para você. É você que vai contar testemunhos do que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, através da palavra dele, através da oração, através dessas lives. Então não pare, não desista. Você e eu, nós iremos contar grandes testemunhos do que Deus fez. E aí, pastor, quando essa mulher começou a relatar como foi a história de verdade, o rei falou assim, olha, a partir de hoje, vou lhe devolver, olha a restituição, meu irmão, vou devolver suas terras, vou devolver tudo que era seu, colocarei homens ao seu favor, homens irão trabalhar para você. Então nessa manhã, eu quero dizer que tudo que você tem perdido, talvez você perdeu o emprego, talvez teve redução no seu salário, talvez você perdeu coisas que você está precisando, Deus vai restituir, porque a palavra restituição é devolver aquilo que perdeu. Então Deus vai devolver aquilo que você perdeu. Talvez você não perdeu finanças, mas perdeu paz, perdeu alegria, perdeu relacionamentos. Deus vai devolver isso para a glória do seu nome. Por isso, nessa manhã, eu quero profetizar que a igreja do Pichincha vai ter restituições maravilhosas. Deus vai restituir essa amada igreja. É uma igreja que tá no meu coração, é uma igreja maravilhosa, é uma igreja que Deus colocou naquele bairro ali para impactar lares, e eu creio que Deus vai restituir esse bairro através dessa igreja, através do casal que é profeta de Deus naquele lugar, através dos pastores que estão naquele lugar. Então, por favor, querida igreja, não pare, não desanime, persista, porque isso está passando. Isso é só um vento. O vento não para, o vento passa. Então, fique de pé, fique como a palmeira, o vento vai passar. Você pensa que vai quebrar, mas não vai, e Deus vai te usar para a glória do nome dele. Então, fique com essa palavra, que Deus abençoe essa amada igreja, Deus abençoe esse amado pastor, não se deixe influenciar de forma negativa, não se esqueça que ninguém morreu, e se ninguém morreu, Deus tem o poder de te dar saúde para você continuar lutando, e não se esqueça, você que vai ter que lutar pela sua família,
família. E para terminar, Deus vai restituir tudo que você perdeu, tudo que foi levado, você vai ser restituído, porque o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso, para a glória e honra do nome de Jesus. Eu quero agradecer muito a esse casal, eu quero agradecer muito a essa igreja, por essa oportunidade de estar falando do amor de Deus, para essa igreja que tem no meu coração. Ora por nós. Posso orar, pastor? Pode orar. Então você que está nos assistindo agora, através da live, na sua casa, tá no seu carro, tá no seu trabalho, não importa, aonde você estiver, se você puder botar a mão no seu coração, se não puder, não tem problema, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por você, no nome de Jesus. Ah, querido Deus, eterno e poderoso, Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso rochedo, Tu és o nosso ajudador. Ah, Senhor, eu sei que essa situação não vai terminar desse jeito. Eu creio que as Tuas mãos estão estendidas sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre a igreja do Pechincha, sobre a vida desse casal. Ah, Deus, sobre a vida de cada família dessa igreja. Senhor, eu quero estender essa oração por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão precisando de um milagre. Tome nas tuas mãos, Senhor, porque eu creio que há poder no nome de Jesus. Ah, Senhor da glória, toma o nosso país em tuas mãos, toma o nosso governador, toma o nosso prefeito, toma o nosso presidente. Ah, Senhor, aquele que está desempregado, abre portas, aquele que está trabalhando, continue com essa porta aberta. Ah, Deus, que as pessoas venham entender que é momento de chorar por aqueles que choram, mas também é momento de sorrir por aqueles que estão sorrindo. Eu quero, Senhor amado, te pedir que haja um coração altruísta, que haja um coração, Senhor amado, doador nessa obra, porque diz a tua palavra que aqueles que espalham, Senhor, colherá muito mais. Por isso, Senhor, que haja um coração voluntarioso, que haja um coração bondoso e amoroso por essa obra, que haja fidelidade à tua palavra. Por isso, Senhor, eu te peço, abençoe, Senhor, a todos que estão nos assistindo nesse momento, a todos que estão conosco até agora. Vai de contra cada casa, vai de contra cada família, para a glória do teu nome. Jesus, eu creio no teu nome, eu creio porque tu és poderoso, tu és maravilhoso, tu és majestoso. Por isso, meu Senhor, nós perseveraremos, nós continuaremos a lutar, porque cremos no poder do teu nome. Por isso, Senhor, como profeta, com teus filhos e tuas filhas aqui agora, nós queremos profetizar todas as sortes de bênção, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico, no mundo emocional, sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, da igreja da Assembleia de Deus do Pechincha. Tome essa igreja em tuas mãos, tome cada obreiro, cada obreira, cada membro, cada congregado dessa amada igreja, em o nome de Jesus. Amém.